Olá pessoal, dia feliz para todos. E aí, tudo bem com vocês? Márcio Proença por aqui e eu tenho uma palavra de Deus para você. E hoje nós vamos falar sobre identidade. E esse assunto é um assunto que eu tenho sido ministrado já há mais ou menos umas 3 semanas, que Deus tem falado muito ao meu coração sobre identidade. E eu quero compartilhar um pouquinho disso com vocês, ok? E para poder a gente discorrer sobre esse assunto, eu vou ler algumas passagens da palavra de Deus. A primeira delas está em Gênesis 3, no versículo 8 até o versículo 10, e a palavra de Deus diz assim para você hoje. Quando ouviram a voz do Senhor, que andava no jardim pela virada do dia, esconderam-se da presença do Senhor, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Então essa é a primeira passagem que nós lemos, é justamente quando nós, os homens, nós os seres humanos, perdemos a nossa identidade. Perdemos ali muito das nossas características, muitos dos nossos atributos que Deus havia nos dado na criação. Quando Deus criou o homem, Deus deu vários atributos ao homem, muitas coisas, e essas coisas se perderam justamente por causa desse dia. Foi quando o homem caiu ao desobedecer a Deus, ao quebrar um princípio que havia sido estabelecido por Deus. Se você não sabe da história, eu recomendo que você leia Gênesis, pelo menos do capítulo 1 até o capítulo 3, que você vai conseguir entender melhor todo este contexto, ok? Então, mas o que nós queremos nos ater nesse dia é justamente falar sobre a identidade que foi perdida ali no Éden, por causa da desobediência, por causa do pecado. E a palavra de Deus diz: o que causa separação entre nós e Deus é o pecado. E assim foi a queda do homem e a perca da sua identidade. E talvez hoje, você vive a sua vida e você sente falta de tantas coisas que você não sabe o motivo, você não sabe quem você é, o propósito para qual você está aqui. Talvez você está em confusão, ainda mais nesses dias, que nós estamos vivendo, dias terríveis aí, de pandemia, de fake news, de notícias ruins, de más notícias, E isso tem trago tanto medo, tanta opressão na vida das pessoas. E o que eu vejo é que parece que a cada dia as pessoas têm mais medo de se relacionar, têm mais medo, de conviver umas com as outras. E muito disso é por causa da perca, da nossa identidade, da nossa capacidade de se relacionar com Deus, que foi perdida lá nesse dia específico. Mas eu tenho uma boa notícia para você. E eu quero também, para trazer essa boa notícia, dizer para você que você pode ter sua identidade de volta. Você pode ter de volta os atributos que você perdeu quando caiu, quando o pecado entrou na humanidade. Você pode ter de volta os atributos que nós tínhamos outrora, mas nós perdemos lá na queda do homem. E eu quero compartilhar com você algumas passagens para a gente poder falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa boa notícia. É uma hora de trazer boas notícias. Então vamos lá, agora a gente vai para Coríntios, 1 Coríntios, no capítulo 15, no verso 22, diz assim: Pois da mesma forma que em Adão todos morreram, em Cristo todos serão vivificados. Ok? Agora a gente vai ler uma outra passagem que está em Romanos 5,17. Pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio dele. Muito mais aqueles que receberam de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Então essa é a boa notícia que eu tenho para você hoje. Jesus Cristo veio, o segundo Adão. A Bíblia diz que ele é o segundo Adão. A Bíblia diz que o primeiro, ele errou, ele caiu, ele pecou, Mas da mesma forma que por causa de um homem o pecado entrou na humanidade, por causa de um homem, por causa da obediência de um, todos nós seremos vivificados. E a única coisa que você precisa de fazer para ter sua identidade de volta, para poder ter resgatado, ou melhor, para você ser resgatado, e a sua vida ser mudada e transformada, é recebendo ao Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, entregando a sua vida para Ele. A palavra de Deus diz que ele veio para aqueles que eram seus, contudo os seus não receberam, mas todos quantos o receberam, todos quantos creram em seu nome, deu-lhes o direito, deu-lhes o poder, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus.
Amém? Então essa é a boa nova que eu trago para você nesse dia. É a oportunidade, é o momento de você se render a Cristo e ter a sua identidade de volta, a sua capacidade de se relacionar. E juntamente com isso, vários atributos, né? Porque quando você firma uma aliança com uma pessoa, como Jesus firmou uma aliança com Deus, os atributos de uma pessoa passam a ser da outra e vice-versa. Então Deus quer dar de volta para você tudo aquilo que foi perdido, né, por causa do pecado, tudo aquilo que foi perdido por causa da transgressão do homem, mas hoje pode ser resgatado. Basta apenas você entregar a sua vida para Jesus, reconhecendo Ele como seu único e suficiente Salvador. Ok? Então essa é a palavra que eu trago para você nesse dia e eu quero dizer para você qualquer coisa que você precisar, seja uma oração, seja uma palavra, seja uma direção, eu estou aqui à disposição. Pode contar comigo, pode me procurar, pode mandar uma mensagem, que eu vou ter o maior prazer em poder falar com você e compartilhar um pouquinho mais a respeito dessas realidades e verdades que você tem em Jesus, a respeito de todos os atributos que você pode ter de volta ao receber a Ele como seu Senhor e seu Salvador, ok? Um beijo para todos, fiquem com Deus. Eu desejo que realmente a bênção do Senhor alcance a sua vida nesse dia e que você seja tocado por essa verdade, essa palavra. Que a palavra não é minha, mas a palavra é dele. Amém? Beijo para todos, fiquem com Deus, valeu, tchau, tchau.